Boa tarde, pessoal. Toda sexta-feira agora é dia de vídeo. Vocês podem ver que eu tenho até equipamento novo para gravar vídeo para vocês e vocês vão ter que me aguentar com headset e tudo, apesar de que a gente tem como pano de fundo cadeiras vestidas, gatos e crianças passando. Espero que vocês não se importem. Em pandemia não dá para a gente ter muita privacidade. Eu estou gravando esse vídeo hoje para responder as perguntas das leitoras que elas fizeram lá no meu Instagram, certo? Um monte de perguntas sobre novos projetos, novos livros, e eu fiquei de responder nos vídeos, em um vídeo. Então, vou começar, eu vou ler as perguntas e vou responder para elas, tá bom? Não vou dizer quem fez a pergunta, mas elas vão saber assim que ouvirem a resposta. A primeira pergunta quer saber por que eu estou lendo sobre os índios americanos. Eu postei no Instagram, nos stories, que eu comecei a ler Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é um livro recomendado por uma leitora, amiga, leitora Beta, a Verona, sobre a história dos índios americanos, né? Uma história muito triste dos índios que foram aculturados e realocados, retirados sumariamente de suas terras. E como que a história deles foi apagada. Então, esse autor, o autor desse livro, ele fez um trabalho muito interessante de catalogação das histórias dos indígenas que tinham sido aparentemente apagadas ou perdidas. E ele conseguiu descrever neste livro. Por que eu estou lendo? Como pesquisa para o meu livro 6. Isso significa que o livro 6 da série Amores em Kent vai falar pelo menos um pouquinho sobre a história dos índios americanos, mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, que é o período em que o livro está passando, né? Então, por que eu estou lendo? Porque eu estou fazendo pesquisa para o livro 6. A segunda pergunta é se eu já tenho o título do próximo livro. Tenho, mas não vou contar agora. Eu só vou revelar o título do próximo livro a partir do dia 20 de agosto. O livro número 5, A Donzela e o Canalha, está em pré-venda lá na Amazon e ele vai ser lançado no dia 10 de agosto. A partir daí eu vou dar um tempinho para o pessoal ler, porque tanto a capa, quanto a sinopse, quanto o título do livro 6 são um pouquinho de spoiler. E eu não queria estragar a surpresa das leitoras por enquanto. Então eu não vou falar o título do livro 6 agora, mas eu tenho sim, tá? Aliás, a gente já tem a história toda, né? As betas sabem disso. A terceira pergunta quer saber se a história vai se passar em Nova York ou no interior dos Estados Unidos. A história vai se passar no estado de Nova York, tá? Nova York, para quem não sabe, é uma cidade e um estado. A história, então, ela se passa no estado de Nova York, na divisa com Connecticut, mas é mais para o interior, é mais para dentro do país, mas ainda é na costa leste. A quarta pergunta é se vai haver rompimento na família, né? Londres versus Nova York. As famílias que estão sendo contadas na série Amores em Kent são muito unidas, mas nós tivemos uma ruptura na continuidade da história, né? Até o quarto livro, as histórias foram todas narradas em Londres. Elas foram contadas em Londres, elas foram contadas naquela sociedade britânica com nobreza, realeza e títulos, mas a história 5 já se passa nos Estados Unidos. E a história 6 também vai se passar nos Estados Unidos e nós vamos ter pouquíssima participação dos personagens anteriores. A quinta pergunta quer saber se eu tenho planos para fazer algum mocinho de época religioso. Não, não tenho. Né? Não sei se esse mocinho religioso seria, né, uma pessoa, tipo um padre, um pastor, ou se ele fosse uma pessoa que seguisse muito a religião. Mas eu não planejei nada disso para nenhum deles ainda. Em teoria, todos eles são religiosos, porque naquela época, né, principalmente as mulheres frequentavam missa, igreja, mas não é foco das minhas histórias discutir, trabalhar a questão religiosa e não planejei nenhum mocinho que seja nem padre, nem pastor e nem que tenha uma fé religiosa muito forte.
não planejei, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer nas próximas séries. Mais uma pergunta. Essa é fanfarrona. Eu vou responder, hein? Vocês vão na hora saber de quem que é. A pergunta quer saber se é verdade que o Emil é da Verona e ela o cede para a protagonista. Verona. Não. O Emil não é da Verona. O Emil é da protagonista ou do protagonista, mas o Emil, para todos os efeitos, está morto. Rola o meme do caixão aí, né? O Emil, para todos os efeitos, está morto. Então, até que uma outra verdade substitua essa, a próxima pergunta quer saber se nós vamos ter bebês americanos mestiços. Não responderei, porque essa pergunta é spoiler. E eu não vou dar spoiler desnecessário antes do dia 20, já avisei. Spoiler só depois do dia 20. Próxima pergunta. Qual o seu livro mais desafiador? Justifique sua resposta. Gente, essa aqui parece as perguntas que eu faço para os meus alunos. Justifique com uma jurisprudência, artigos da legislação e doutrina. E não se esqueça da referência. Adorei. Qual foi o meu livro mais desafiador? E agora? Bem, para quem não sabe, eu escrevia romances contemporâneos e passei a escrever romances de época. Vou separar um de cada, tá? Nos romances contemporâneos, o meu livro mais desafiador foi Dezembro. Vou explicar por quê. Dezembro é um livro pouco lido, pouco conhecido, mas ele conta a história da Lídia, que é uma personagem que vive uma realidade de violência doméstica. E esse é um assunto muito delicado, muito difícil de tratar, e para tentar não tratá-lo de forma leviana, não desqualificar, né, a luta, a discussão sobre a questão da violência doméstica, eu tive que ter muito cuidado com a narrativa. Então, eu achei muito difícil, né? Já nos romances de época, o livro mais difícil foi o primeiro, tá? Foi um Duque para Chamar de Meu, porque foi a primeira vez que eu escrevi um romance de época, foi a primeira vez que eu me aventurei nos romances de época, em outro gênero literário, e eu tive muita dificuldade, muita mesmo, porque até o vocabulário é diferente, até a forma de narrar as cenas é diferente. Então, eu tive que mudar totalmente a minha forma de escrever e foi um pouquinho complicado, além da pesquisa compreensiva que eu tenho feito para toda a série, né? A gente tem que pesquisar muito sobre a história da época, sobre os costumes da época, para a gente não dar vacilo desnecessário. A próxima pergunta quer saber se nós teremos mais mocinhas porretas. Sempre. Se a mocinha não for para abalar, eu nem começo a escrever, gente. Para quem não sabe, a mocinha de A Donzela e o Canalha, que está agora em Prevente, é o bicho. O nome dela é Lucy, ou Lucille, e ela é o bicho chupando manga. Ela tem tiradas engraçadas, ela toma decisões, mesmo que bem atrapalhadas, e ela tenta, da forma dela, se libertar de algumas prisões. Tem uma outra pergunta que quer saber qual foi meu personagem mais difícil de criar ou escrever e por quê. Eu acho que eu já tinha respondido isso há um tempo atrás, sobre meus personagens mais difíceis, né? E por que eles foram difíceis. Eu vou focar no romance de época. A minha personagem mais difícil foi a Caroline. Por quê? Porque a Caroline, ela destoa totalmente do padrão mocinha de época. A Caroline, ela é odiada e amada dentro dessa série, né? As leitoras criaram ranço e amor por ela. Ranço no início, amor depois, ainda bem. E ela é uma libertina. Quando você cria uma libertina, quando você constrói uma libertina, você está rompendo com um padrão em que as mocinhas eram puras, castas, ingênuas, são ensinadas ao romance pelos mocinhos. E a Caroline, ela faz o contrário. Tem inclusive uma frase do Anthony Eckley, que é o primo mais velho dela, que é o mentor dela e toda essa libertinagem, né? O Anthony, ele fala para o Isaac no livro que a Caroline não é cortejada, ela corteja.
Então, ela foi um desafio por dois motivos. Pelo motivo de que era uma construção inédita para mim, eu nunca tinha construído uma mocinha com todo o potencial dela nos romances de época, e porque eu não tinha a menor ideia de como as leitoras receberiam a Caroline. Eu pensei assim, elas estão acostumadas, né, com mocinhas castas, puras, docinho, e vão encontrar aquele furacão. Eu vou receber uma enxurrada de uma estrela. Ainda bem, isso não aconteceu. A Caroline é adorada pelas leitoras e tem muita gente que adora A Sobrinha do Marquês, que é o livro dela, e eu fico muito feliz por isso. Próxima pergunta. Se eu pretendo fazer algum triângulo amoroso nos próximos livros de época? Sim. Sim, nós teremos um triângulo amoroso já no livro 6. O livro 6 ele vai causar, não chega a ser um triângulo amoroso muito profundo, não, mas ele vai causar um probleminha ali. Vão ter 3 pessoas disputando o afeto umas das outras. Isso já é suficiente para dar bastante bafafá no livro, vocês não acham? Mais uma, se nós vamos ver algum mocinho bastardo. Neste momento, não. Os meus planejamentos de série não tem planejamento para nenhum mocinho bastardo, tá? Nós já tivemos um. Spoiler. Nós já tivemos um mocinho bastardo nas minhas histórias, né? Apesar de que a origem dele não era muito relevante para a história em si, mas não tem um planejamento para o mocinho bastardo nas próximas séries. Como eu já tenho assim, vou tentar explicar. Eu, quando comecei a escrever romances de época, eu planejei escrever 3 séries. A série do Amores em Kent, depois a série dos irmãos Eckley, e que eles já vêm sendo apresentados no livro 3 e no livro 5, por enquanto, da série Amores em Kent, e uma terceira série que seria das crianças. Ou seja, os filhos que aparecem agora, crianças, bebês, terão seus próprios livros mais lá na frente. Só que nada impede que eu escreva outros livros que contemplem outras ideias, né? Mas neste momento eu não tenho planejamento para nenhum mocinho bastardo. Mocinha, né? Mas e na próxima série dos Eckley, é que os Eckley são todos homens. Os 5 irmãos Eckley são homens. Então, não tem nenhum bastardo, não teremos um mocinho bastardo na próxima série. Tá? Mais uma pergunta, quer saber se eu já relatei em algum livro algo que aconteceu na minha vida? Se sim, o quê? Bem, não exatamente, tá? Eu não inspiro os meus personagens em mim e não inspiro as situações que eu construo na minha vida. Na verdade, escrever para mim é um escape. Eu não estou ali para escrever coisas da minha vida. Mas a minha experiência de vida, obviamente, me ajuda na construção das histórias, né? Então, sentimentos, emoções que eu já tenha vivido, com certeza já ajudaram na construção das histórias, mas não nenhuma cena, nenhuma situação específica. Em Paixão e um Verão, que é um livro contemporâneo, que eu publiquei na Amazon em 2018, eu coloco algumas situações que eu tive experiência naquele, mas é mais voltado para os sentimentos mesmo. Quando eu conheci um grande ídolo, né, aquela euforia do show, aquela euforia do contato, a fã ídolo. Para quem não conhece Paixão e um Verão, ele é uma história de fã ídolo, né? Paixão e um Verão, ele conta a história da Elise e do Paul, que é o grande ídolo da vida dela. E esse sentimento fã-ídolo é um sentimento que eu tenho muito. E eu coloquei ali parte, não da experiência real que eu tive com um ídolo, não. Mas da sensação que uma fã tem em conhecer o seu ídolo, porque felizmente eu tive essa oportunidade. Essa pergunta aqui é tensa, hein? Qual das suas cenas sensuais deixou você mais empolgada? Ops. Bem, eu acho que eu não teria como escolher isso agora, assim, de supetão. Por quê? Eu gosto muito das minhas cenas sensuais, eu gosto muito de escrevê-las. E todas me deixam empolgada de alguma forma. Porque senão, a minha leitora também não se empolgaria. Eu penso o seguinte, se eu não gostei desse negócio, se esse negócio não acendeu nada em mim, não vai acender nada em quem está lendo. Por isso, todas acabaram me deixando um pouquinho animada
demais até da conta do que deveriam. Porém, eu vou me comprometer aqui agora nesse vídeo a fazer um top 5 das minhas cenas, incluindo os romances contemporâneos e os romances de época, tá bom? Eu vou fazer um top 5. E aí vocês saberão, certo, nesse top 5, qual é a minha cena favorita. Vamos para a próxima pergunta. Quantos livros tem para escrever depois dessa família atual? 5 dos irmãos Eckley. Esses aí já estão certinhos, são 5. Os livros das crianças são muitos. Eu tenho só da Elizabeth Dwayden 5 crianças. Mas Edward e Agatha são 3 crianças. Caroline Isaac são 2 crianças. Parei por aí, eu não dou conta mais. Né? Nós vamos ter aí pelo menos uns 10 livros das crianças. E aí já viu. Não sei o que fazer. Eu vou ter pelo menos mais uns 20 livros planejados já por aí para frente. Mais uma pergunta. Como conseguir alguns de seus personagens masculinos se tornem reais para uma amizade? Olha, se vocês descobrirem como que a gente consegue trazer o crush literário para a realidade, vocês me contam, tá? Porque eu tenho uma lista bastante longa para pedir, para fazer o desejo. Vocês viram a criança passando, né? Então, fazer o quê? Fala oi, Dani. Oi. Eu tenho uma lista bem longa para tornar realidade, inclusive. Sebastião, oi? Né? Mas eu não sei, querida leitora, como que eu faço os meus personagens literários se tornarem reais, tá? Para nada. Se eu descobrir, prometo que aviso vocês. Vamos mais uma. Perguntaram se eu me inspirei em alguma pessoa para escrever a Agatha. Não me inspirei em nenhuma pessoa específica para escrever a Agatha. Eu não me inspiro em ninguém que eu conheça para escrever os meus personagens. Isso nunca me ocorreu. Tá? Não é por nada, eu simplesmente gosto de construí-los, eu gosto de criá-los, eu gosto de dar vida a eles. Então, eu nunca me interessei em pegar a experiência de vida de ninguém para transformar em personagem. Então, não. Mais uma. Os 2 epílogos do livro novo vão ser igual ao do último livro? Não. Não, porque o do último livro deixou aquele suspense terrível no ar, né? Vai ter suspense nos epílogos do livro novo, vocês vão ficar curiosos, com certeza, para ler o próximo, mas não da forma que o livro 4 maltratou vocês, não, tá? Os epílogos do livro 5 são mais suaves do que o do livro 4 foi. A próxima pergunta. Quando escreve uma cena hot, você costuma postar a primeira versão ou tem que reescrever? Já aconteceu de eu postar a primeira versão e já aconteceu de eu ter que reescrever, tá? Geralmente, eu reescrevo todas as cenas que eu escrevo. Eu nunca posto a primeira versão de nada, tá? A primeira versão, eu pratico a escrita dos 3 estágios. A escrita dos 3 estágios, ela me coloca. Versão número 1, a gente chama de vomit. É uma versão totalmente bruta, crua, sem lapidação. É apenas a história fluindo da cabeça. Essa versão nunca tá boa, gente. Nunca tá boa. Depois ela passa por um processo de edição, que é a segunda versão. É uma edição que você, o autor, faz. Você faz um corte, você faz uma lapidação das palavras, uma lapidação de estrutura. E aí a terceira versão é aquela que você realmente vai mostrar para o leitor. Então, em regra, eu reescrevo pelo menos uma vez toda a cena antes de escrever. As sensuais também. E a última pergunta, essa é a última. Quer saber se eu já pensei em ambientar um romance nas Highlanders? Não tinha pensado. Mas, recentemente, eu tenho recebido bastante comentários sobre isso. Algumas leitoras têm falado, escreve um livro na Escócia, escreve um livro nas Highlands, escreve um livro com Jaime de Outlander. Então, não sei, é um plano, é legal. Eu preciso ler livros sobre as Highlands. Você não leu nenhum ainda, Tatiana? Não li, né? Não li. Eu tenho uma fila de leitura imensa, aí aparece um livro legal, vou lá e ponho na frente, e aí a fila só aumenta. Então, eu ainda não li nenhum das Highlands. Né? Se quiserem, podem colocar aí nos comentários as suas indicações. Eu adoraria conhecer as suas indicações de livros
de romances de época que se passam nas Highlands para eu poder ler, mas eu ainda não tenho nenhum plano sobre isso. Se vocês quiserem que eu escreva um livro que se passa nas Highlands, também vocês podem colocar aí nos comentários o seu pedido. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Respondi todas as perguntas em 20 minutos. Nunca fui tão rápida na minha vida, estou chocada. E eu espero que vocês tenham gostado das respostas. Se gostaram, deixem algum comentário, conversem comigo, façam outras perguntas. E eu vou sempre abrir entrevista lá no meu Instagram. O Instagram tá lá embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem me seguir. E quando eu abrir entrevista, quando eu abrir opção de pergunta, vocês podem deixar a sua lá, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que na próxima sexta eu retorno com mais uma novidade. Tchauzinho!